Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que se encontra na página 121. Nós vamos tratar hoje do tópico análise linguística e estudar o se, a partícula se, desempenhando duas funções. Primeira função, atuando como um pronome apassivador, e a segunda função, atuando como um pronome indeterminador do sujeito. Eita, tinha só nome complicado, só coisa difícil de entender. É facílimo. Cola comigo que é sucesso. Ó. Brincadeira, gente. Brincadeira à parte, esses termos podem ter nomes um pouco mais complexos, mais complicados, mas o conceito é simples de entendimento e vocês vão compreender, tenho certeza disso, tá? Não se preocupe. Então, começando a nossa análise na página 121, nós temos o primeiro tópico que vai falar do se como um pronome apassivador, ok? Se como um pronome apassivador. Eu vou colocar aqui em formato de imagem para vocês a mesma imagem que se encontra na página 121, que na verdade é a imagem de um anúncio. E o que é que nos diz o texto do anúncio? Vende-se fazenda. Vende-se uma fazenda no Pantanal, 400 hectares, casa-sede com 5 suítes, sala para 3 ambientes, 3 banheiros, piscina olímpica e parque. Pela bagatela, pelo preço promocional de 5 milhões, acredito que de reais, né, pela cifra aqui, e ainda tem um telefone para contato, ok? Prestem atenção na parte de cima do anúncio. Vende-se fazenda, ok? Tá aí o se, certo? Acompanhando quem? Acompanhando o verbo vender. Então vamos lá. Antes da gente entrar na análise do se como um pronome apassivador, vamos analisar esse verbo, o verbo vender. Tia, qual é a predicação do verbo vender? O verbo vender exige um complemento, gente? Imaginem. Quem vende, vende algo. Vende alguma coisa. Então, ok. O verbo vender é um verbo que na predicação exige complemento. Eu preciso de um termo para completar o sentido do verbo vender. Até aí tudo certo, né? Retomando ao que vimos na primeira parte deste capítulo, a voz passiva só pode ser construída com verbos transitivos diretos, como é o caso de vender. Já fizemos essa análise antes de entrar nesse texto de apoio, que ocorre no anúncio acima. E também funciona com verbos transitivos diretos e indiretos, isto é, que exigem ao mesmo tempo um objeto direto e um objeto indireto. Nesse texto, a forma vende-se corresponde à voz passiva sintética e o pronome se recebe o nome de pronome apassivador. Tia, é só isso? É só isso. Olha aí como é simples. Quando você estiver analisando se como um pronome apassivador, vai ser exatamente o momento onde o se vai aparecer lá na voz passiva sintética. Quer ver? Se a gente voltar para o nosso conteúdo, na parte que nós falamos sobre as vozes verbais, lá na página 104, mais especificamente, quando a gente chega na voz passiva. Vamos relembrar aqui. Nós temos 2 tipos de vozes passivas, né? Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, eu formo com o verbo ser, não é isso? Mais o particípio do verbo principal. Foi vendida, foi comprada, ok? Aí é um exemplo por alto desse tipo de voz, a voz passiva analítica. Já na voz passiva sintética, tá aqui na página 104.
é formada por um verbo transitivo direto, e nós acabamos de ver lá na página 121 que também admite-se o verbo transitivo direto e indireto, acompanhado pelo pronome apassivador se. Então você já tinha estudado se como pronome apassivador lá na voz passiva sintética. Você só não tinha visto ele de forma específica, que foi o que aconteceu aqui. O exemplo que estava lá na página 104. Organizou-se um baile. É o mesmo sentido da página 121 em vende-se a fazenda, ok? Então, o pronome apassivador se virá dentro, né, das vozes, no caso da voz passiva, mais especificamente a voz passiva sintética, desde que você tenha um verbo transitivo direto, também um verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como verbo bitransitivo, ok? Qual é a função do pronome apassivador? Exatamente colocar o verbo na voz passiva. Por isso o nome apassivador. Exatamente trazer a voz verbal passiva para aquele verbo, ok? De novo, verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, que é o transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tia, e como é que o se funciona como pronome indeterminador do sujeito? Pronome indeterminador do sujeito. Meu Deus, 3 palavras para definir uma partículazinha do se. Calma, também é super simples de entender. Vamos lá. Às vezes, quando ligado a um verbo, o pronome se pode não indicar a voz passiva. Olha aí, você acabou de ver que o se funciona como pronome apassivador. Você já estudou lá na voz passiva sintética, mas não se ligou muito, agora você já aprendeu. Só que como o português tem as suas exceções, chegou na exceção do se. Tem alguns momentos onde o se não vai ser pronome apassivador. Ele vai servir para indeterminar o sujeito. Ou seja, em alguns momentos o se vai estar dentro do enunciado e você não vai saber qual é o sujeito que se faz referência ali. Ele indeterminou o sujeito, ok? É o que acontece quando se liga a verbos que não sejam transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Nesse caso, o pronome vai ser chamado de pronome indeterminador do sujeito. Tia, agora bagunçou. Vamos lá. O pronome se, a partícula se, como um pronome apassivador, vai estar ligado com verbos transitivos diretos e os transitivos diretos e indiretos, os bitransitivos, ok? Ok. O se, como um pronome indeterminador do sujeito, vai estar ligado a todos os outros verbos que não estão nessa sequência. Se vier ligado a outro verbo que não seja transitivo direto e o transitivo direto e indireto, o se está ali como pronome indeterminador do sujeito. Exemplo, precisa-se de secretária. Vamos analisar a predicação do verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo, de alguém, de alguma coisa. Pela predicação você já sabe. O objeto que completar o sentido do verbo precisar tem que ter a preposição. Isso significa que este é um verbo transitivo indireto. Tá dentro da regra? Não tá. A regra do se como pronome apassivador disse que o se vem ligado ao verbo transitivo e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que é o verbo bitransitivo. Não falou nada sobre verbo transitivo e indireto. Ou seja, nesse exemplo, quando eu digo precisa-se de secretária, o verbo precisa é um verbo transitivo indireto. E esse se que o acompanha não é mais um pronome apassivador. Agora é um pronome indeterminador do sujeito. Faça aí o questionamento. Quem precisa da secretária? Eu não sei. Você não sabe. Sujeito indeterminado. Ok?
Página 122. É importante notar que na função de pronome indeterminador do sujeito, o verbo ao qual o pronome se liga deve ficar na terceira pessoa do singular, principalmente nos contextos formais. E aí vem o exemplo: precisa-se de secretárias. Temos aí o verbo precisar na terceira pessoa do singular e o se novamente ligado a ele. Como nós já vimos a predicação do verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto, aqui nós temos o índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, veja que a oração não pode ser passada para a voz passiva analítica, pois o verbo é um transitivo e indireto. Essa é a posição da gramática normativa. Vamos recapitular. Para a gente compreender o uso do se como pronome apassivador ou como um pronome indeterminador do sujeito, nós precisamos atentar para a predicação dos verbos. Quando o se como pronome apassivador for utilizado, ele deverá atender a dois verbos: o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, também chamado de verbo bitransitivo. Esses dois verbos, quando aparecerem nos enunciados, farão a utilização do pronome se como um pronome apassivador. Então ele vai lá estar dentro da voz passiva sintética, que é a que usa o pronome se para fazer a voz do verbo. Quando ele for um pronome indeterminador do sujeito, ele estará ligado então aos verbos transitivos e indiretos, que são aqueles que precisam do complemento com o auxílio da preposição. A atividade é bem extensa, então eu vou responder com vocês a primeira questão, tá? Da prática linguística, porque tem vários exemplos aqui que já vai dar para a gente tirar alguma dúvida, caso ela tenha ficado aqui da explicação. Da segunda questão em diante, aí vocês vão fazer em casa, que vai da página 124 até a página 126, ok? Então vamos lá. A voz passiva sintética é muito usada nos anúncios. Nós vimos aqui no exemplo da página 121, né? Vende-se fazenda. A seguir, produzimos uma página de classificados de um jornal imaginário com os anúncios muito esquisitos. Leia cada um deles e responda às questões propostas. Olha só os anúncios. Número 1. Procura-se namorada habilitada, que tem a carteira, né, de motorista, e que não beba. Aceitam-se pretendentes até os 70 anos de idade. E aí tem o telefone para contato. Segundo anúncio. Precisa-se de namorada que tenha automóvel. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser aquela que tem o veículo. As interessadas devem mandar fotografias do automóvel, não é dela, não é da pretendente, é do carro, para o e-mail homensolteiro@carros.com.br. Se você não havia se ligado para o interesse, né, de bens materiais desse ser humano, acho que agora ficou bem claro, né? O anúncio número 3. Procura-se homem para tomar conta de um coração. Não é necessária experiência anterior, apenas carinho, compreensão, dedicação exclusiva e muita paciência. Dá para entender como que é a personalidade da pessoa, né? Paga-se com muitos beijinhos durante um mês. Então, o pagamento aí é mensal, né? Quarto anúncio. Necessita-se de homem rico com mais de 75 anos. Olha o absurdo. Necessita-se de homem rico com mais de 75 anos para relacionamento sério. De preferência cardíaco. Nossa, gente, que horror. De preferência pessoas que tenham problemas, né, no coração. Os pretendentes devem entrar em contato pelo e-mail cleusamaria@funerária. funerariaseudiahoje.com.br. Quinto anúncio. Vendem-se picolés de diversos sabores. Faz-se fiado apenas para maiores de 80 anos acompanhados dos pais. Qual é o ser humano que tenha mais de 80 anos que ainda tem os seus pais vivos? É humanamente impossível. E o sexto anúncio.
Procuram-se figurinhas do álbum do Campeonato Brasileiro de Futebol para trocar por brincos, pulseiras e relógios de ouro. E aí tem um telefone e uma observação. Se minha mãe atender, favor dizer que é engano. Então é visível aqui quem é que está promovendo o anúncio, né? Página 123. Letra A. Em quais textos o anunciante tem a intenção de conseguir algo mais do que o que ele está anunciando? Qual é o anúncio que tem uma segunda intenção ali por trás? O anúncio 1, que ele pede que a namorada seja habilitada. O anúncio 2, que pede que a namorada tenha automóvel. E o anúncio 4, do homem rico com mais de 75 anos e de preferência cardíaco, né? O primeiro que é uma motorista, obviamente. O segundo que é o carro dela, não sei qual é o motivo. E o quarto anúncio que é provavelmente o dinheiro, né, dessa pessoa. Que é que a pessoa faleça para que ele possa ficar com os bens. Letra B. Qual é provavelmente a intenção do autor do anúncio 1 ao procurar uma namorada habilitada que não beba? A intenção dele é que ela faça o quê? Dirija, não é isso? Sempre que os dois saírem e que ele possa beber tranquilamente, né? Ele deixou bem claro que ela não poderia beber, ou seja, ela dirigia enquanto ele farreava e curtia, né? Letra C. O que o autor do anúncio 5 pretendeu dizer ao afirmar faz-se fiado apenas para maiores de 80 anos acompanhados dos pais? Como eu expliquei para vocês, qual é o ser humano que já tendo 80 anos de idade ainda tenha os seus pais vivos, né? Não existe. Então, ele quis dizer que não vem fiado, pois é quase impossível uma pessoa com mais de 80 anos ter os dois pais vivos. Além disso, caso os tenha, é mais improvável ainda levá-los para comprar um picolé fiado, né? Porque se as pessoas ainda, numa situação hipotética, se eles ainda fossem vivos, né, eles não teriam mais mobilidade. Letra D. Qual o nome da anunciante 4 e onde ela trabalha? Dá pra gente saber pelo e-mail, né? Cleusa Maria, o nome dela, e ela trabalha na funerária Seu Dia é Hoje. Olha que nome horrível para uma funerária, né? A gente já tá ali lidando com o sentimento do luto, da morte, e ainda ter que conviver, digamos assim, com uma funerária que tem esse nome realmente é muito pesado. Letra E. No anúncio 4, qual era a verdadeira intenção do anunciante? Aquele lá do homem de mais de 75 e cardíaco. Casar-se com um homem velho, rico e cardíaco para herdar sua fortuna após a morte, que provavelmente não ia tardar muito para acontecer, né? Já que a pessoa já tinha uma idade avançada e ainda tinha um problema de saúde. Letra F. No anúncio 4, o que significa o termo relacionamento sério? Casamento. Hoje esse tópico é mais maleável, digamos assim, né? A união estável hoje no Brasil se equipara a um relacionamento de comunhão parcial de bens. Então hoje no Brasil é um pouco mais fácil tratar sobre união estável, que é aquele relacionamento que as pessoas não se casam formalmente, mas vivem juntas, mantendo, né, o relacionamento de homem e mulher, de família, constituindo família, como se casados estivessem, né, legalmente. Então aqui no caso, para que ela se tornasse uma herdeira sem complicações, o casamento seria a melhor saída, entre aspas. Letra G. Quem seria provavelmente o autor do anúncio 6? Dá pra gente perceber na observação. Se minha mãe atender, favor dizer que é engano. Então provavelmente é um menino, uma criança, até porque está em busca das figurinhas do álbum do Campeonato Brasileiro de Futebol. Não que as meninas não gostem de futebol, claro, mas geralmente essa é uma atividade mais, né, masculina. Os meninos têm mais interesse em relação a essa atividade. Ok? Então já respondi aqui a primeira questão, porque como ela era subjetiva, talvez ficasse mais uma dúvida, né, que poderia ser sanada logo. Então, da página 124 até a página 126 é a atividade que vocês farão em casa, tá bom? Até a nossa próxima aula.